nós vamos discutir essas possibilidades das novas mídias digitais de poderem ser interativas, de serem além do formato só eletrônico, mas possibilitarem canais de comunicação diferentes, de ida e volta, múltiplas vias, como a gente pode dizer. Então vamos parar um pouquinho para pensar sobre o que quer dizer interação. A palavra interação está na moda, todo mundo é interativo, todos os meios querem ser interativos. O que de fato isso significa? Será que a gente pode ter um livro interativo? A gente pode ter um tênis interativo? A gente pode ter um mecanismo qualquer chamado de interação? Nós temos que tomar um pouquinho de cuidado para não cair na armadilha de achar que qualquer coisa que deixa abertas possibilidades de escolha para nós são interativos. O fato de eu poder clicar num lugar e ir para cá ou ir para lá, de poder fazer algumas escolhas, não significa que o que a gente está fazendo é interação. Interação exige troca, exige ir e voltar, né? Eu gosto de dizer como definição, minha própria visão desse termo, né, que interatividade existe quando existem trocas comunicativas significativas. Isso quer dizer, quando a gente comunica e recebe a comunicação de volta, e é desta troca que a gente segue, a gente pode dizer que a gente está frente ao meio interativo. Fora isso, a gente está em frente ao meio reativo, um meio de múltiplas escolhas, né? Por exemplo, no meio interativo, a gente sempre tem final aberto. Um exemplo bom do meio interativo é o telefone. A gente liga para uma pessoa, diz alô, se o outro não responder, não der nada, não houve troca, não posso dizer que houve interação, né? Se a pessoa responde no idioma que não entendo, ou se eu liguei por engano, a comunicação se interrompe. Agora, quando eu encontro a pessoa com quem eu queria falar e começo a conversar com ela, quanto tempo dura a conversa? A gente não pode dizer de antemão o tempo, o que a gente vai terminar conversando, o que vai começar conversando, talvez a gente saiba, mas onde a gente vai parar depende da interação, das trocas que nós vamos fazer e dos significados que vamos construir nessa troca. Então, quase todas as formas midiáticas que se dizem interativas, que querem ser interativas, são de final aberto, menos determinado, menos controlado, e por isso até às vezes um pouco mais difíceis da gente trabalhar com elas no campo educacional, no qual estamos acostumados a saber a determinar tudo de antemão. Então, quando a gente abre possibilidades de interação, nós também temos que estar aberto para essas possibilidades múltiplas que se abrem a partir daí. A gente não pode determinar direitinho tudo que vai acontecer no canal interativo, justamente porque é interativo. Envolve pessoas, envolve significados, construções lógicas, né? Envolve o jeito das pessoas se relacionarem, o que elas vão construir nesta interação. Então, meios interativos na educação têm que estar abertos para essas possibilidades de trocas significativas entre as partes, né? E é assim que a gente deve pensar. A interação também, pedagogicamente, tem que ser pensada e entrar na hora certa, né? No momento certo. Somente dizer que é interativo, criar canais interativos, não é por si só um benefício, né? Ser interativo também significa que nós temos que ter sobre o que conversar, nós temos que ter argumentos para utilizar, nós temos que ter informações e conteúdos dominados para podermos criar conversas e interações que sejam significativas do ponto de vista educacional. Então, o equilíbrio, né, entre essas diversas fontes passa a ser bastante importante para nós. Interação, então, é diferente de reação. Ela implica em não linearidade, né? Não posso criar uma linha, uma sequência imediata e saber direitinho onde é que nós vamos terminar se o meio for interativo e nós criarmos atividades de aprendizagem que pedem troca, que pedem participação, que pedem a construção de ida e volta, a construção das duas partes, para que a gente possa chegar no final. Então, a não linearidade é uma das características desses meios interativos, né? A hipertextualidade, o fato que eu posso linkar um contato com outro, sair daqui para lá, entrar num site e parar em outro lugar, mergulhar na informação, surfar, todas essas linguagens que a gente usa aí no mundo da internet e dos meios digitais, né? Então, eu digo sempre que são mídias potencialmente interativas, porque elas podem ser trabalhadas de uma forma linear, elas permitem que a gente trabalhe de uma forma linear, sequenciada, elas têm o potencial para interação. Somente o fato de usar um computador não quer dizer que a gente está usando de uma forma interativa, né? E nem sempre a gente quer, de fato, interação. A gente tem momentos onde a gente quer usar como um canal de única via para informar, distribuir, levar materiais, recebê-los de volta. Mas existem alguns momentos onde esses meios vão ser usados de uma forma mais interativa, né? Então,
Outra característica desses meios digitais interativos é a possibilidade de existirem redes, de nós formarmos redes de computadores e, através das redes dos computadores, as redes sociais, as redes das pessoas. Então, além de ser não lineares, de poderem ser digitais, esses meios também nos permitem a conectividade. E é em função dessa conexão, dessas redes múltiplas que a gente tem criado com a internet, que os meios de comunicação também têm mudado de forma e colocado para a educação uns desafios novos e aberto grandes possibilidades também, né? Então, a comunicação em múltiplas vias, a informação à nossa volta, né? Então, muita informação, mas indo da informação para a interação é quando a gente migra também desses meios mais clássicos para os meios mais interativos. E a educação, então, nós podemos dizer que frente aos meios digitais e aos meios interativos, nós estamos vivendo nessa era de conexões, na era das redes. E nós temos que aprender muito na educação ainda a trabalhar em rede. É algo muito novo para nós. Não só por causa dos meios digitais, porque as escolas, as salas de aula, as disciplinas, tenderam há muito tempo a ficar isoladas. Ao mesmo tempo que nós temos na comunicação a possibilidade de nos relacionarmos uns com os outros de forma mais tradicional, mais aberta, quer dizer, mais possibilitando interações mais profundas, mais intensas, nós também temos na pedagogia, na área educacional, as propostas, na área das ciências, as propostas de multidisciplinaridade, de interdisciplinaridade, de pluri, de trans, e assim vai, por outros termos que a gente utiliza, para mostrar que ninguém mais pode ser uma ilha, um castelo isolado dos demais, nem as áreas de conhecimento, nem as nossas atuações profissionais, nem as salas de aula. Nós estamos cada vez mais conectados, tentando aprender a trabalhar e explorar essas possibilidades de estarmos em rede. Então, as atividades de aprendizagem e os materiais que nós vamos pensar para as mídias digitais interativas têm que explorar essas capacidades novas desse meio. O que ele tem de novo? O fato de ser digital, de poder ser não linear, de poder ser interativo, de aproveitar as possibilidades de conexão em rede. Aí vale a pena pensarmos a utilização desse tipo de recurso. Se for somente para repassar materiais que já existiam em outras fontes, temos alguns ganhos, mas são muito poucos ainda frente às possibilidades que nós podemos ter de todos esses recursos, né? Então as possibilidades são grandes, são imensas de verdade, e é uma variedade gigantesca de ferramentas e recursos tecnológicos que chegam à nossa mão todos os dias. Não é de estranhar, então, que muitos professores e educadores fiquem um pouco assustados com tantos recursos que tem à nossa mão. Nós ficamos meio sem saber o que fazer, como nos comportarmos, né, frente a tantas novidades tecnológicas que nos chegam e que nos são ofertadas a todos os momentos. E aí vale a pena nós distinguirmos novidade e inovação. A novidade vem e passa, é algo que parece novo, que tem alguma diferença, nos incentiva a mudar alguma coisa, adotar algumas coisas novas, como modismos, né, como outros recursos que vêm e vão. A inovação é aquilo que veio para ficar, aquilo que veio para transformar, ou que veio para durar mais tempo, né, veio para ficar mais permanentemente com a gente. Então, muitos desses recursos tecnológicos são novidades educacionais e comunicativas para nós, mas não vão causar mudanças mais profundas. Talvez até passem batidos por nós, a gente nem chega a conhecê-los direito, né? Outros realmente vão provocar mudanças de comportamento, mudanças de atitude, mudanças de visão pedagógica, e é neles que nós temos que prestar atenção, porque é o nosso uso desses recursos que vai transformá-los de novidade em reais inovações educativas. Então, explorar o potencial para interação desses meios, né, é muito importante, e a gente tem visto aparecer alguns recursos técnicos, como os ambientes virtuais de aprendizagem, que tentam, num único espaço de programação, colocar diversas ferramentas integradas que nós podemos usar em conjunto, tanto para informar as pessoas, tanto para que a gente possa usar recursos do espaço informativo, ou como a gente já viu em blocos anteriores, também o espaço da atividade, da ação, e também o espaço da interação, né? Já que a tecnologia hoje permite. Se a gente não faz um bom uso dela, faz um uso pedagógico ainda muito tímido, é porque a gente está aprendendo a trilhar os caminhos, e algumas propostas pedagógicas, de fato, não precisam adiante, elas se satisfazem com esse recurso mais pobre dos materiais. Outras que já se propõem a envolver o aluno, a construir o conhecimento, a colocar o aluno no centro da aprendizagem, já vai poder fazer novos usos e usos mais intensivos das possibilidades das mídias digitais.